Em instantes, mais um episódio do Newcast. Mas antes disso, já se inscreva no nosso canal no YouTube, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e, claro, compartilhe esse vídeo só com todo mundo. Em instantes, mais um episódio do Newcast. Mas antes disso, já se inscreva no nosso canal no YouTube, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e, claro, compartilhe esse vídeo só com todo mundo. Em instantes, mais um episódio do Newcast. Mas antes disso, já se inscreva no nosso canal no YouTube, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos. Hoje, você vai ser um empreendedor independente diferenciado. Vai conquistar ainda mais clientes. Vai aí algumas dicas para aumentar as suas vendas. Conheça bem o seu cliente. Conheça as dúvidas e as dificuldades que ele enfrenta e, claro, quais são os pontos que você consegue ajudar a solucionar com o seu produto ou serviço. Invista no relacionamento. Quando você se importa com o cliente, você ganha mais credibilidade e fidelidade. Tudo tem a hora certa. Reconhecer o contexto e tempo do seu cliente fornece a você as melhores oportunidades para oferecer o seu produto ou serviço no momento mais oportuno. Comunique-se da forma correta. Fale de forma objetiva e tranquila, nem rápido e nem lento demais. Seja flexível, o seu cliente adotará a mesma postura. Em instantes, mais um episódio do Newcast. Mas antes disso, já se inscreva no nosso canal no YouTube, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e, claro, compartilhe esse vídeo só com todo mundo. Fala galera, ao vivo e a cores aqui no Newcast mais bonito do Brasil. E a sua missão é aquela, né? Pega o link, manda pra geral, pessoal, a nível mundial. Espalhe esse link com força aí. Por quê, pessoal? Para que você possa ajudar outras pessoas. A mesa do Newcast foi um braço educacional da New Connect, exatamente para isso, para você dar o primeiro passo. Pessoas simples que sentam aqui, que se tornaram extraordinárias ou estão no caminho para isso. Então, através de histórias, você consegue pegar alguns ganchos, mudar o seu mindset e fazer a diferença. Então, pega o link e espalha para geral, porque isso vai fazer toda a diferença. E eu quero começar esse podcast aqui contando uma história muito bacana, até para dar uma despertada em cada um de vocês. O que, Cleitão? Pessoal, um pai tinha um filho e ele era muito rico, muito bem de vida, muito bem sucedido, e ele queria dar um choque no filho para mostrar como que era bom ter uma vida próspera, uma vida bem-sucedida. E ele pegou a criança e falou: vamos num sítio de uma família que eu conheço. Ele foi num sítio de uma família muito pobre e chegou no sítio, ficou um dia e meio mais ou menos com o filho nesse sítio. E o que aconteceu? Ele viu toda a situação, o filho ficou ali com ele. E quando estava indo embora para casa, para sua vida rica, ele chegou e perguntou pro filho: filho, o que você achou de diferente? Você gostou? E o filho abriu os dentão e falou assim: pai, eu gostei demais. Ele: mas o que você achou de diferente? O que você gostou? E pasmem, o filho falou assim pra ele: pai, muito obrigado por ter levado a gente lá. Por quê? Eu vi que nós temos um cachorro e eles têm 4 cachorros. Pai, eu vi
que nós temos uma piscina na metade da nossa casa e eles têm um lago imenso para eles. E na varanda da nossa casa, pai, tem algumas árvores, mas eles têm uma floresta para eles. E o pai ficou abismado com a resposta da criança. E é exatamente sobre isso. Muitas das vezes o dinheiro, ele consegue comprar algumas coisas. Mas, meu caro, não tem nada melhor do que um caráter, do que deitar a cabeça no seu travesseiro e dormir tranquilamente sem nada te acusar, ter uma família abençoada. Então não é sobre o dinheiro, é sobre, meu caro, aquilo que você quer se tornar. O dinheiro, ele só potencializa quem você é, não que você não tenha que ter, você tem que ter, meu caro, com força, mas vai potencializar o que você é. O pai ficou abismado com a resposta do filho, porque por mais que você tenha todo o dinheiro do mundo, meu caro, sem Deus, você é o cara mais miserável da face da terra. Então coloque Deus em tudo, ponha Deus à frente, meu caro, para que você possa prosperar, ir em frente, e é Ele que dá a base. Fica a direção para você aí. E hoje o tema vai ser exatamente sobre essas coisas: prosperidade, mudança de mindset, família abençoada, uma vida bem-sucedida. Então eu quero falar pra você aqui do zero ao sucesso. A força de acreditar em um novo começo. José Roberto é natural de Arujá, São Paulo, e é um empreendedor sócio da Love Brooks Imóveis. Nome gringo, hein, meu caro? Gostei do nome. Apaixonado por vendas desde jovem. Vendas, você sabe que é um negócio que tem que correr na veia, meu caro. Eu não gosto de venda, Cleitão, meu caro, mas você tem que gostar, porque a venda é dinheiro rápido, meu caro. É negócio rápido. Passou por diversos negócios até começar sua carreira após a pandemia. Pandemia foi um gancho para muita gente, né? Encontrando no mercado imobiliário seu propósito profissional. Hoje é referência no setor e inspira pessoas por meio da sua história de superação, fé e empreendedorismo. Seja bem-vindo, meu caro, ao nosso Newcast. É uma honra tê-lo aqui, tá? Para escutar aí sua história, e eu tenho certeza que vai destravar muita gente. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Robertão. Obrigado aí, obrigado pelo convite. Fico agradecido porque poder fazer parte, né, desse podcast é algo que pode, assim como mudou a minha vida, pode mudar a vida de outras pessoas também. Muito bem. Fui convidado aí e agradeço a Deus pelo convite. Você mencionou aqui, falou um pouco da palavra do Senhor, e eu trago uma palavra comigo que fala lá em Mateus 11, 28. A Bíblia fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Forte. E eu vos aliviarei. Então, essa é uma palavra que no começo da minha trajetória eu me encontrava assim, né? Sem direção, perdido. E quando eu me deparei com a palavra do Senhor, eu estava sobrecarregado, cansado. E aí eu me lancei, né, aos pés do Senhor, e hoje eu estou aqui para poder ser um testemunho vivo, né? Que forte. Como você falou aqui. E graças a Deus, Deus tem me sustentado. Eu tenho 41 anos, sou casado, tenho 2 filhos, natural de Arujá. Hoje eu moro em Mogi das Cruzes. Minha história de superação no setor de venda começou em 2002. Eu fazia auxiliar e técnico de enfermagem. Enfermagem. Por meio da minha família. Minha mãe se aposentou na área da saúde, minhas irmãs traçaram também esse ramo profissional. E aí eu quis conhecer um pouco, né? Minha mãe sempre falava: quando você tiver seus filhos, se tiver sua família, você vai ter base e estrutura para poder cuidar, saber o que fazer na hora de uma enfermidade, na hora de uma doença. Mas não era aquilo que eu não pulsava. E aí antes disso eu fiz Senai lá no Alto do Ipiranga, lá fiz injeção eletrônica a veículos leves, com 14, 15, 16 anos. Com 16 anos eu comecei na área da saúde. Com 17 anos eu vi que não era aquilo que eu queria. Você fez um curso de mecânico e foi para a saúde. Depois fui para a saúde. E aí com 17 anos eu vi que não era aquilo que eu queria. Comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi na Alfredo Calçados, em Guarulhos, no Shopping Internacional. Comecei a vender sapato. E aí a vontade de todo vendedor de calçado era aprender a desenrolar o que era a venda e depois ele crescer
a carreira de vendedor, pular para outros segmentos. Vendedor de imóveis, vendedor de carro. Que é um valor agregado maior. Vai mudando, o cara vai vendo que o calçado tem um limite, né? Aí ele fala, pô, meu limite não é esse. Aí ele muda de setor e vai setorizando, vai mudando de segmento. E aí eu fiquei trabalhando com calçados durante 3, 4 anos da minha vida. E depois eu fui para o móveis. Conheci os móveis na Marabras, trabalhei de 2004 a 2006. E aí saí da Marabras e voltei pro calçado. Fui convidado para gerenciar uma loja de calçado e confecção aqui em Arujá, inclusive, onde eu fiquei um período de 13 anos, tomando conta de uma 13 loja. anos. Inauguramos algumas outras lojas na região, inauguramos Santa Isabel, enfim, em outros lugares. E aí depois, como você citou aqui, veio a pandemia, passamos por um momento delicado no ramo de venda, no varejo. E aí, nesse meio da pandemia, eu abri uma loja própria. Tinha um ponto à venda em Arujá, eu fui lá. Começou a empreender. Adquiri o ponto e comecei a empreender. Só que não é tão fácil. Empreender tem que ser valente. No meio da pandemia, mais ainda. Mas graças a Deus a gente ficou um período ainda trabalhando com alguns clientes que a gente já tinha, os clientes carismáticos, buscava os produtos na nossa loja. E por um período eu tive que desfazer da loja. Voltei para a estaca zero, da onde eu iniciei no ramo de vendas, né, no varejo. E até assim, Robertão, sem te cortar, segura o seu raciocínio. É bom falar para as pessoas que, como o Roberto disse, empreender não é fácil, mas você não pode temer. Você não pode ter medo, porque o empreendedorismo ele te traz um resultado maior. E por que muitas das vezes não é fácil para nós? Porque nós não somos ensinados, cara. Sim. É com a cara e a coragem. Você veio você veio da área da saúde, fez um curso de mecânica, você tava tentando se encontrar. Quando você se encontrou ali na venda, vendendo sapatos e tal, encontrou na venda, falou, cara, acho que é hora de abrir meu negócio. Mas você já tinha ficado 13 anos na frente de um negócio, entendeu? E empreender, às vezes, tem esse desafio, porque nós não somos ensinados. Na escola não ensina. Eu tenho comigo que deveria se ensinar. Gestão financeira, entendeu? Planejamento, tinha que ser ensinado isso na escola, porque aí já preparava um profissional. Porque às vezes você vai empreender, você abre um negócio, você fala, cara, vou estourar, vou arrebentar. Eu tenho um negócio também. Quando eu abri no começo, eu falei, em 2 meses eu já tô estourando. Vou arrebentar que eu vou pra cima e tal. Eu sou um cara que eu não tenho medo e vou pra cima, rapaz, mas gemi. O cara geme, eu acredito que foi o seu caso. Sim. Você abriu um negócio, você tinha uma visão, mas quando você entrou dentro do negócio, foi mostrado totalmente outra. Porque tem um financeiro, você é o cara que paga a conta, você é o cara que paga o funcionário, porque não tá distribuído, né? É um negócio que a gente abre com muita grana, né? E distribui ali o financeiro, a parte burocrática, não tem como distribuir. Você tem que fazer tudo, né? E é onde fica um pouquinho mais difícil, mas com o tempo você pega. Acredito que você abriu, teve que fechar essa, mas teve lições, não teve? Sim, e graças a Deus essas lições me levou a outros lugares, né? Eu acredito que Deus tem um propósito para cada um de nós e no meio desse propósito a gente passa por alguns caminhos. E caminhos que a gente aprende para poder chegar naquilo que eu acredito que Deus tem para nos entregar. E hoje, depois de um período no setor de calçado e confecções, eu fiz o curso do Cresce, tirei o Cresce e comecei a... E como é que caiu na área? A história fica longa, hein? Vamos entrar no profundo. A minha filha, ela começou a fazer cursos de edição, de audiovisual. E desde a infância ela sempre gostou de mídia, de vídeo, de edição. E ela, na escola, ela começou a desenvolver certo tipo de comportamentos a qual a gente conseguiu ver que ela era uma aluna diferente Diferenciado. da sala, né? Tanto que ela conduzia a sala de aula e quando a gente foi ver, ela estava despertando o interesse em fazer várias coisas no celular, edição, vídeo, foto. Ela sempre gostou de foto, gostou de música, tocar violão. E num período a gente viu que ela tinha um potencial diferente. E ela conheceu uma amiga na sala de aula, que a mãe dessa amiga dela tem uma imobiliária aqui em Arujá. E depois de muito tempo chamou ela para trabalhar. Viu que ela precisava de uma pessoa, né, nesse setor dentro da imobiliária e convidou minha filha. E aí ela ficou toda menina de 16 anos, 17 anos, ficou toda motivada, fez a entrevista online, passou na entrevista e começou a trabalhar nessa empresa.
uma empresa aqui em Arujá de setor imobiliário. Ela É, tava fazendo a parte do marketing. exato. E aí ela falou, pai, pelo que eu conheço do senhor, se o senhor vir para esse Você segmento estoura. aqui, você vai estourar. E aí eu tava, nessa época, eu tava mexendo com obra. Tava fazendo revestimento com piso, elétrica, fazendo forro, divisória de drywall. Tava totalmente fora do que era aquilo que eu segui a vida toda. E ela falou, pai, se você tiver... E tava dentro porque já tava mexendo com casa, né? Olha como que é as coisas. E aí eu falei, filha, eu vou lá fazer uma entrevista lá com a proprietária lá, vou ver se faz sentido. Aí conheci a proprietária gostou de mim, se identificou, falou, ó, começa a tirar o seu Cresce aí, vem fazer um estágio aqui com a gente aqui, gostei de você. Mas a ideia não era essa, porque na época a gente tava precisando de um carro. E a proprietária tinha um carro que ela precisava vender. Ela falou, ó, meu pai tá precisando de um carro, porque ele tá mexendo com obra, a gente tem um carro só, e aí fica difícil, porque a gente tem que se locomover, ele tem que deixar eu aqui no serviço, minha mãe no trabalho dela, e depois ir trabalhar. Aí ela falou, ó, fala pra ele, se ele fizer uma proposta, eu vendo pra ele. Aí eu fui na intenção de conhecer ela, mas para comprar um carro. Resumindo, Deu liga. entrei no ramo imobiliário. Fiquei um período aqui em Arujá, fiz algumas locações, conheci, fui me inserindo no ramo imobiliário, e aí eles me transferiram para Mogi, porque eu morava em Mogi já nessa época. Eles me transferiram para Mogi. E eles tinham lá outra. Tinha um imobiliária. empreendimento que eles foram fazer um lançamento de uma empresa e me colocaram nesse empreendimento para fazer o lançamento porque eu morava lá. E aí eu fiquei lá durante 45 dias. E nesse período, eu saía do lugar físico que a gente ficava para captar clientes em outro lugar. E aí foi quando eu conheci o Everton, que hoje é o proprietário da Love Brokers. Eu conheci o Everton fazendo uma abordagem de um panfleto, tentando vender um dos empreendimentos que eu estava trabalhando pela imobiliária que eu trabalhava. E aí a gente começou a bater um papo. Network. E ele se identificou comigo e falou, cara, eu acho que você é um cara certo, mas está no lugar errado. Vamos bater um papo. E aí eu deixei o pessoal que estava comigo fazendo entregando os panfletos e fiquei uns 20, 30 minutos batendo um papo com ele. E ele se identificou, falou para mim assim, eu vejo que você tem a graça do Senhor. Viu algo diferente, né? A gente batendo um papo. Você é cristão? Eu falei, sou cristão e tal. Aí ficamos num bate-papo de 20, 30 minutos. Fiz um convite no dia para ele ir na igreja onde eu congrego. E ele foi num domingo, isso era um domingo, meio-dia, por volta de 1h da tarde. Quando foi 6 horas da tarde, a gente estava se encontrando na igreja. E ele tem um escritório que eles estavam querendo ampliar esse escritório. E na época eu estava mexendo Em locação. com... Estava no ramo de construção. E eles queriam ampliar esse escritório. E aí ele falou, vai lá no escritório na segunda-feira, isso no domingo depois do culto. Vai lá no escritório na segunda-feira, a gente bate um papo, tal. Você faz esse serviço? Eu falei, faço. Aí, não consegui na segunda-feira, fui na terça. A gente se encontrou lá no escritório, ele falou para mim o projeto, qual que era a ideia dele e tal. Eu falei, eu faço. Se você tiver o material aí para fazer, Eu desenrolo. eu desenrolo. Aí ele falou, não, o material tá tudo aqui, ó, tá faltando só a mão de obra. Eu falei, então, X valor deixa Achou. comigo. Aí eu fui, conversei lá onde eu tava, falei que ia ter que me ausentar por conta de um trabalho que tinha aparecido para mim levantar um dinheiro rápido. Rápido. E aí fui e comecei a fazer o serviço lá no escritório, na imobiliária Love Brokers. E nesse bate-papo, fazendo amizade, tomando um café e tal. Finalizei o serviço do escritório, ficou legal, ficou bacana. Isso foi final do ano para iniciar janeiro de 2020. Era 24 para iniciar 2025. Aí falei para ele que estava fazendo o estágio do Cresce, estava tirando o Cresce. E aí ele me convidou, falou, ó, se fizer sentido para você, ora aí e vem trabalhar com a gente. Só que nesse intervalo, eu tava meio que com medo de seguir no setor imobiliário. Por quê? Porque no início de tudo você sente um pouco de dúvida, né? Um pouco de medo. E a gente que tem Foi o que a família... gente falou no começo E a aqui, gente né? que tem família, você ficar 1 mês, 2 meses sem vender nada, sem fazer nada de comissão, como é que faz? E aí uma empresa que me conhecia, Oscar Calçados, me chamou para gerenciar uma loja lá em Mogi. E eu ia sentar com o supervisor na quarta-feira para bater um papo para ver qual das lojas que eu ia tomar conta. Aí eu falei, senhor, se for da tua vontade, o supervisor da tudo Oscar certo. não vai me chamar. E se ele não me chamar para ir na quarta-feira, eu vou para Love Brokers. E aí eu fiquei na terça, na quarta-feira, até o final do dia, o cara não me ligou. Aí eu falei, seja feita a sua vontade. Aí fui, liguei pro Everton, batemos um papo e tal. Aí ele me convidou, fui lá no escritório de novo, tomamos um café e mostrou para mim como que era o caminho do alto padrão, porque a Love Brokers hoje só trabalha com alto padrão e eu tava vindo de
imóveis de médio e baixo ticket, né? Então, você iniciar... É um público diferenciado. você iniciar já num patamar mais elevado já é um pouco mais difícil. Mas, graças a Deus, o nosso período no ramo, né? Fez com Deu que uma a gente experiência. já chegasse um pouco mais à vontade, um pouco mais solto. E aí iniciei na Love Brookers em 2025, no final de 2024 para 2025, graças a Deus. Tive um pouco de dificuldade, porque é normal de todo desafio quando você inicia. E hoje, Transição, né, de um para outro, sempre tem os desafios maiores. e hoje, graças a Deus, nós estamos aí já indo para o segundo ano, 2026 agora, e estamos superando aí todos os obstáculos, se destacando no ramo imobiliário. A imobiliária é uma imobiliária sólida, né, que tem um nome já de alguns anos no mercado, já tem uma carteira de cliente. E eu tenho dado o meu melhor, tenho ensinado pessoas que têm vindo também com a experiência que eu tenho, aprendendo com as pessoas que já estão. E hoje é mais um desafio aí que a gente teve e, graças a Deus, superamos, né? E qual que foi as dificuldades que você teve desse pulo aí? O que você achou assim que você olhou e falou, cara, totalmente diferente do que eu fazia lá? A diferença eu sei que não é gritante, né? Mas há uma diferença do médio padrão pro alto padrão. Qual que foi a diferença? Onde que deu uma enroscada aí que você falou, cara, vou ter que... Você foi buscar conhecimento, você foi técnicas de venda, você teve que buscar ou você já tinha isso, teve que aperfeiçoar? O que foi que você fez aí para poder... Eu costumo dizer que a venda ela é uma coisa natural, né? Ela acontece. Você fez o relacionamento com o cliente comprando, é natural, né? Mas o público muda. O público do calçado, o público da locação de baixo e ticket médio, o cliente de alto padrão, de valores gritantes, é bem diferente. Você tem que saber lidar, saber se posicionar, a hora de falar, a hora de ouvir, né? Porque é um público que já tem um QI um pouco mais elevado, né? Já é A cabeça, a mente é destravada. já é um empresário, já é um cara que venceu na vida, então ele não vai aceitar investir valores agregados num simples vendedor, num simples corretor. Então, isso foi um dos desafios que até hoje eu tenho lidado com ele, que não é fácil, mas graças a Deus a gente tem superado, tem passado por todos esses desafios, porque a gente costuma dizer que quem conduz os nossos caminhos é o Senhor, né? Então, se ele nos coloca nos lugares onde a gente chega, ele vai dar condição da gente destravar também nos lugares onde a gente chega, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente tem um dialeto bacana para conversar com os nossos clientes, com os clientes de alto padrão, e estamos bem sucedidos aí no mercado imobiliário. Eu já entrevistei alguns corretores aqui e volto a repetir, e isso acho que fica até de conhecimento para quem não sabe, porque muitas das vezes o que acontece? Eu fui até num empreendimento com um amigo meu, eu tive imobiliária já, eu fui no empreendimento com um amigo meu aqui em Santa Amaro e tava lotado de corretor, cara, mas lotado com força. E eu fui com ele me chamou, eu falei, vamos lá ver, que é o Raízes ali em Santa Amaro. E eu fui com ele, cheguei lá lotado e tal, eu falei, Renato, tem corretor aqui, hein, cara? E ele é um cara de alto padrão também, é um cara que tem uns conhecimentos. Ele tem até alguns grupos que quando ele vai vender uma área, alguma coisa, ele tem na mão esses grupos, ele já tem um contato do cara, o monstro do negócio. E ele falou, Cleitão, tá lotado, mas só 1% aí vende, cara. Eu falei, é nada, negão. Só 1% vende. Porque a venda, ela exige algumas técnicas. E é o que você falou, venda é amizade, cara. Venda é relacionamento. Tem gente que compra coisa sem precisar, mas porque ela fez um relacionamento com você. E foi até o que eu falei em alguns podcasts. O que acontece? Muitas das vezes a pessoa ela entra, ela não busca o conhecimento. Aí vai vender um apartamento. O cara chega lá, leva o cliente e fala, tá vendo aqui? Aqui é a sala. Tá vendo aqui? Aqui é a cozinha. Aqui é o lavabo. Aqui, o cara não tá vendo o que é? Porque eu costumo falar o seguinte, o que é venda? Venda é emocional, irmão. Tira o cara do racional. Sim. É emocional. Eu costumo até eu dou treinamento na empresa aqui de venda e eu falo pra galera, ninguém compra um carro em sã consciência, um carro de 60 mil, parcela em 48 vezes, 60 vezes, que o carro vai pra 100 mil, ninguém compra um carro desse fazendo cálculo. Como que o cara compra? Ele compra o carro na emoção.
Então eu tenho que tirar o cara do lado racional. Porque se sentar e fazer conta, você não vai comprar. Não compra. Eu não vou comprar. Cara, eu vou pagar 2 carros. Eu não vou comprar. Então, o que o vendedor inteligente ele faz? Cara, senta no carro. Pega no volante. Imagina você chegando naquela festa de família com essa nave e todo mundo olhando. O cara falou a matemática pro cara. Muda. Foi, não é verdade? Muda tudo. Então, as técnicas, você foi buscar isso das vendas, porque é o que você falou, você tá lidando com um cara de alto padrão. Então é um cara que já tem um conhecimento. É um cara que lê um livro, é um cara que busca conhecimento, é um cara que toca a empresa dele, é um cara que vai fazer um curso, é um cara que vai fazer, fica em imersão de treinamento. O que você usa aí pra poder fazer essas vendas, reverter? Tá certo que muitas das vezes o cara já vai, né? Que é um alto padrão. Eu vi o seu Instagram, eu vi algumas casas lá que às vezes não precisa nem falar, né? Impressionante, Não precisa nem falar. Na realidade, o cliente, por si só, ele acaba mostrando para nós a maneira que ele gosta de ser atendido. Então a gente mais mapeia ele Boa. antes de inserir qualquer tipo de abordagem. O cliente vem, a gente faz o primeiro atendimento pela rede social, aí a gente marca o primeiro contato, que é a visita, e na visita a gente tenta ser o mais agradável possível. O cara sempre vem com a esposa, a família sempre vem com todos os membros da família, então a gente tenta agradar o filho, não se aproximar muito em si só da mulher, ficar mais próximo do marido, faz aquele relacionamento saudável, para onde ele pode ficar leve e ver uma confiança. Então ele fala, pô, vale a pena eu confiar nesse atendimento. Aí a gente marca o segundo atendimento, se for preciso a gente vai até a empresa do cliente, marca... Ô José Roberto, e com relação... Vai segurando aí, tá dentro do que você tá falando. Com relação à vestimenta, pode ir de qualquer jeito? Como é que é? Não, porque assim... Pode não? Não pode. Porque assim, quando você está falando de alto padrão, até a sua postura, ela muda, né? Porque a gente costuma dizer que o corpo fala. Boa. Até o peso. Às vezes o cara é aquele cara mal ajeitado, barrigudo, cansado. Isso influencia por quê? Porque é alto performance. Se é alto padrão, então tem que estar alinhado em todos os sentidos, né? Desde até o carro que você chega, o jeito que você Exatamente. se comporta, o seu vestimento, o seu dialeto, o seu vocabulário, porque isso influencia. Hoje, se você for comprar uma casa de... Dá pra vender falando gíria, um alto padrão? um pouco, até se vende, porque tem todos os públicos, né? Tem um público A, B, enfim. É o rapport, né, mano? Exatamente. Mas eu acho que assim, a imobiliária Love Books hoje ela traça um caminho de realizar sonhos e conquistar clientes. Então, assim, a gente tem que se portar da melhor maneira, se vestir da melhor maneira, ter um vocabulário dentro do que o cliente de alto padrão pede. Porque às vezes você vai atender o cara que é da Zona Leste, que não temos nada contra. E você tem que falar o linguajar do cara. Isso. Você não vai ser um cara tão culto com as palavras do cara que chega todo... Então você vai ter que sobressair também diante desse atendimento. Mas o nosso alvo hoje é atender a necessidade do cliente, né? Se ele chegar falando um vocabulário igual ao nosso, a gente vai tratar ele Exatamente. da maneira que ele chegou. Se Identificação, ele né? Exatamente. A gente se identifica com o cliente e conduz ele da maneira que ele é. E graças a Deus, é como eu te falei, hoje tem dado muito certo isso aí. E é o que eu falei até do rapport aqui, pessoal, pra você que não sabe o que é. E é o que ele tá falando, é você tá no mesmo ritmo, nível ali do cliente, entendeu? Muitas das vezes o rapport na mesa, ele pegou a xícara, eu vou pegar junto com ele, da mesma forma que ele pega na mesma mão, entendeu? Com a mesma postura, não algo copiado, né? Não, ele pega aí, eu pego aqui, entendeu? Mas vou pegar da mesma forma, ele tá daquela forma ali na mesa, eu dou uma encostada aqui, ó. Natural. Isso é um rapport. O cara vai olhar e vai se identificar. Ele vai falar, caramba, mano, esse cara é o meu espelho, entendeu? Isso também faz venda. Então tudo isso é técnicas, meu caro, né? E é o que você usa. Como que o cara vem falando? De que forma que o cara vem falando? Eu consigo falar dessa maneira. Se o cara subir um degrau acima, eu consigo chegar nesse degrau acima. E aí é o que a gente fala de buscar o conhecimento, né? Buscar o conhecimento, tá lendo, entendeu? Tá se envolvendo com treinamento. Você gosta de treinamento? Você gosta de ler? Como é que é a sua rotina aí, nessa Então, parte? essa questão de treinamento, leitura, a gente tem na imobiliária, às segundas-feiras a gente tem bastante treinamento, reunião. Boa. O nosso gestor lá, ele domina bastante essa questão de treinamento. Ele foi gestor de alguns
de algumas outras empresas, então ele passa bastante bagagem pra gente. Inclusive, até quero que você tenha a oportunidade aí de estar convidando para falar um pouco mais da Boa. nossa empresa. Você vai conhecer um cara, Pode marcar, é um manda cara ele vir. sensacional. Tenho aprendido muito com ele. Inclusive, quando eu cheguei na imobiliária, como eu falei para você, a maioria dos rapazes, dos corretores que estavam lá era Qual que é o nome dele? Everton. Everton. Vem, Everton. Pode vir no nosso podcast aqui. Conhecido na internet aí como Tom Brooker. E quando eu cheguei na imobiliária, tinha bastante jovens lá. Jovem, assim, mais jovem do que eu, né? Todos nós somos jovens. E aí eu ficava olhando aqueles jovens assim, tudo de carrão, postura diferente, telefone de última geração. Legal, e né? eu falava assim, caramba, eu tô aqui batendo lata. Na minha cabeça, né? Algo eu aqui batendo lata. Aí eu falava assim, será como é que eu vou fazer para chegar nisso aqui? Eu tava vendendo sapato. Não desmerecendo o sapato, Sim. porque graças a Deus Não, sim. sustentei minha família. E te toda, deu, meus e te filhos. deu a paixão pela Sim, venda, né, mano? Exato, começou no sapato. Eu costumo dizer que todo vendedor ele tem que passar pelo calçado. É. O cara que passar pelo calçado, ele vende qualquer coisa. E aí eu ficava olhando a postura daqueles caras lá, os corretores. Falava, um dia eu vou. E graças a Deus esse dia chegou. Né? E hoje eu trabalho lá na imobiliária, sou bem feliz lá. Minha filha, como eu estava falando, que o início da minha jornada veio por conta da minha filha na corretagem. Por isso que é bom ouvir, né, cara? E hoje ela é corretora, trabalha junto comigo. Olha aí que legal. Graças a Deus, está desenvolvendo o trabalho, a gente está aprendendo junto. E como você falou, né? O que você acha? Você falou do empreendimento do seu amigo lá. Por que os outros corretores, 1% dos corretores, tinha um monte de corretor lá, por que só 1% dos corretores que estavam lá vendia? Porque é uma profissão que todo mundo acha que é fácil. Só chegar, Exatamente. eu sei vender, eu sei falar, eu já trabalhei com venda ali, mas eu acredito que tem um propósito, tem um chamado. Não é, todos vão querer ser corretor, mas nem todos vão conseguir se destacar na profissão. Exatamente. Porque é uma profissão árdua, não é fácil não. Você trabalhar ali de sol a sol, captar um imóvel, conquistar o proprietário do imóvel. Achar os caminhos, né? Exatamente, conquistar o proprietário do imóvel. Porque quando o cliente vem, você vai ter várias opções de imóveis para mostrar para ele. Mas nem todos vai encaixar com a proposta do cliente, vai agradar o cliente 100%. Então, quando você tem o proprietário que... Eu costumo dizer que o primordial não é nem o cliente comprando, é o cliente que vende, que é o proprietário do imóvel. Porque quando a gente tem o proprietário do imóvel, a gente consegue conduzir o cliente comprando mais fácil. Sabe a aceitação da proposta, o cliente vendendo tem a confiança no corretor, porque gerou um relacionamento. Então não é todos os corretores que trabalham dessa forma. Acho que é só ter a casa, divulgar a casa e vai vender. E muitos se frustram e desvalorizam até a profissão, mas é uma profissão que eu super indico, uma profissão maravilhosa. Graças a Deus eu tenho me empenhado todos os dias para estar sendo o melhor no que eu faço dentro da imobiliária e me destacar no mercado imobiliário também. E é o que eu falo, né, José? Todo mundo pode fazer. Você pode fazer o que você quiser, pô. Tudo você pode, entendeu? Mas é necessário buscar o conhecimento. Não que de repente você tá aí e você não tá vendendo. Você não tá vendendo porque você precisa buscar o conhecimento, pô. É conhecimento, pessoal. Conhecimento daquilo que você tá fazendo, se aprofundar, estudar, se aperfeiçoar, entendeu? Você vê, um médico, ele estuda a vida toda dele, cara. Ele passa a vida toda dele estudando porque tá sempre em evolução, entendeu? Então você tem condição de vender também, mas você precisa buscar o conhecimento. E aí é onde muita gente peca. Por quê? Não quer buscar o conhecimento, quer ficar no celular, quer ficar passando a telinha e ler um livro, às vezes não é um hábito. Você não tem um hábito, você vai ler, você vai cansar, você vai dormir em cima do livro, entendeu? Mas se você criar o hábito, daqui a pouco você tá comendo o livro, vai melhorar o seu vocabulário, entendeu? E tudo isso eu tô falando porque foi um negócio que, cara, eu busquei e alguém me empurrou pra isso. Sempre tem alguém, entendeu? Você tá falando do seu patrão lá, né? Que é o... Como é que é o nome dele? O Everton. O Everton. O Everton foi o gancho. Foi o gancho pra você. Ele te mostrou que era possível. Sim. Você vê que quando você chegou, você olhou, você falou, caramba, mano, será que vai dar pra mim? Porque aos olhos seu ali, era um negócio que, molecada nova, cabeça a milhão, HD novinho pra guardar. A gente já tá um pouquinho mais velhinho, o HD já tá dando umas falhadas, entendeu? Será que vai dar pra mim? Mas por que isso? Porque era algo novo pra ele. Só que buscando conhecimento, hoje, se for ver, ele tá na mesma pegada que tava a meninada lá. Tá na mesma pegada, não é isso? Exatamente. Por causa do quê? Se abriu, pô, buscou o conhecimento. Então, tudo a gente pode fazer, entendeu? A gente só não pode se travar.
Entendeu? Dá o primeiro passo para empreender. Você pode empreender? Pode empreender, pô. Só que você vai ter que ter algumas coisinhas. O que, Cleito? Resiliência, perseverança, consistência, constância. Você vai ter que ser bruto. Um corretor, a mesma coisa, que é o que você falou. Às vezes vende um hoje, um alto padrão. Se você vendesse, cara, um por semana, rapaz, era gostosinho, né, José? Um por Muda, semana. muda o cenário, Não né? muda o cenário? Mas não é assim. Não é assim tão simples, né? Porque não se vende um imóvel de alto padrão todos os dias, mas com aquilo que você falou, força de vontade, resiliência, um trabalho sério, a gente consegue se destacar aí no mercado imobiliário. Vendeu, e aí você tem que ter uma gestão financeira, né? Vender e falar, um alto padrão você vendeu, dá uma estourada. A comissão ela vem gordinha, com força. Mas aí o cara tem que ter uma gestão financeira, não é isso? Sim. Uma gestão financeira para poder ali, cara, o que eu tenho que pagar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que guardar, para onde vai isso, para onde vai aquilo, e é outra coisa que nós não somos ensinados. Isso muito menos, né? Porque muitas das vezes o brasileiro, aquele que vem de uma escola pública, de uma periferia, ele não foi ensinado. E dinheiro não aguenta desaforo. Se tem um negócio que não aguenta desaforo, é dinheiro. Você pode vender 3, 4 no mês. Estourou de comissão. Se você não for centrado e souber fazer a gestão daquilo, daqui no final do mês você tá zero na conta, né? Precisa disso também. Exatamente. Porque você é o dono do seu próprio negócio, né? Então, tem muita gente que opta em ser CLT por conta disso. Ele sabe que todo mês ele vai ter aquele número ali. E quando você opta em empreender, já muda um pouco o cenário. Você tem que ter educação financeira, porque você pode fazer uma venda hoje, ganhar X, e se você não souber diluir nos meses, passa 2, 3 meses, você acaba, se não fizer outra venda, acaba se frustrando. Então, o mercado imobiliário ele é muito bom para que, desde que você saiba também trabalhar com a sua gestão financeira. Separar o seu valor de gasto e o seu valor de investimento, porque não é só vender, você tem que investir para você poder trazer o resultado da venda, né? Você tem que investir no marketing, você tem que investir na vestimenta, você tem que investir no gasto de gasolina, almoço, porque você acaba tendo que atender o cliente, você vai pagar o almoço para o seu cliente, você vai tomar um café com o seu cliente, você vai pagar o café do seu cliente. Então, é um trabalho que você investe para você poder ter o resultado. Mas... E às vezes investe e não dá resultado naquele momento, né? Mas um não de hoje não é um não para sempre. Né? Não. Eu costumo dizer que é uma semente. A venda é uma semente. O cliente veio até você, você está com a semente na mão. Aí você vai plantar essa semente e vai regar. Porque tem venda que sai numa semana. Eu, quando eu cheguei na imobiliária, foi até um testemunho aqui, o que eu vou contar. O Everton me passou alguns clientes, né? A gente fala lead. E eu comecei a atender esses clientes pela internet. Uns 10, 15 clientes, assim. Comecei a atender. E um desses clientes já marcou a visita na mesma semana. Isso foi numa terça-feira. Quinta-feira o cliente veio. Mostrei 3 casas. Na segunda-feira, ela tinha pago a casa no Pix. 3 milhões e 300. Isso com uma semana na imobiliária. Então, assim, muitos vão dizer que foi sorte, né? Não, o cara teve sorte de principiante e tal, vassoura nova, varre tudo, chegou, né? E outros vão entender que realmente isso acontece no ramo imobiliário. Só que não é sempre que acontece. Às vezes o cliente ele entra hoje e vai comprar daqui 6 meses. Tem situação que vai comprar daqui 1 ano. Ainda mais quando tem a grana, né? Porque tem a opção de escolher, né? Exatamente. Não posso escolher, é uma casa, pô, não é uma roupa, né? Exatamente. A gente costuma dizer que o cliente de alto padrão ele fica dentro do imóvel no mínimo 10 anos. Então, assim, ele está comprando algo que ele vai morar com a família dele, em média 10 anos, para poder pensar em trocar esse imóvel. Então, ele não vai comprar um estralar de dedo. Então, demora. Então, a gente, vou vender amanhã, já estou contando aquele dinheiro, já estou legal. Já... E não é assim. Então, o Everton mesmo, quando eu cheguei, ele falou, Roberto, estou atendendo esse cliente aqui já tem mais de 2 anos. Vou vender agora. Então, não é tão simples, não é uma caixinha de... Não é uma mágica, né? Que você chega, faz e acontece. E até nisso, graças a Deus, eu fui agraciado. Quando eu cheguei, já cheguei fazendo logo uma venda, já ganhei um número bem expressivo de comissão. E já deu um alívio, já né? Deu já um pra gás, trabalhar, né? Já vi que a profissão, ela muda mesmo o cenário da vida financeira. Do cara que tem vontade, do cara que acredita nele e em Deus em primeiro lugar. E o cara que vai para cima, dobra as mangas e quer fazer sucesso. E hoje, é aquilo que eu falo. Não tô aonde eu queria estar, mas tô no caminho. Tô no caminho. É o que importa. Inclusive,
abrindo um adendo aqui, a Thaís que me indicou para estar vindo aqui, Thaís. ela foi minha vendedora com... Ela tinha 15 anos, ela era de menor, eu trabalhava numa empresa onde eu era gerente, e ela entrou lá como vendedora, não sabia nem falar direito. E eu olhei para ela, vi a graça do Senhor nela também, que ela é cristã, e eu falei, se você quiser, eu vou te dar essa oportunidade. Só que você vai ter que fazer valer a pena. E hoje se tornou a mulher que se tornou aí, está envolvida aqui na cidade de Arujá, tendo um network bacana. E aí ela teve aqui, quando foi agora no final de semana, ela me mandou mensagem, falou, ó... Thaís. Pediram para indicar alguém de superação lá, que eu conheço, e aí ela me ligou e eu tô aqui hoje, contando um pouquinho da minha história. E isso é muito legal, cara. E é bom você se atentar a essa história, porque para você entender que não é fácil, mas é possível. E você precisa ter a perseverança. Nós trabalhamos aqui também com empreendedorismo na NIL. São cosméticos, mas é empreendedorismo. Um valor agregado menor, mas que no montante, na quantidade, no montante, número, né? é um número violento, cara. Para quem puxa ali a liderança, para quem se aperfeiçoa, para quem quer aprender a falar em público, a gente dá treinamento para quem quer falar em público, para quem quer ser um grande líder. Então a empresa ela estrutura para todo mundo que quer, chega e estrutura isso porque é um valor agregado menor, mas que em quantidade a nível Brasil é um estouro, cara. É um resultado, né? Você ganha um valor de um alto padrão todo mês, entendeu? Fixo ali. Então, assim, as pessoas precisam entender isso, porque quando ela tá no CLT e ela sai pra empreender, ela acha que é mágica, pô. Não, vou sair e tal, e não, cara. Tem um caminho a ser corrido, entendeu? Não adianta você catar aqui hoje e querer amanhã já tá estourado. É um processo. Quem respeita o processo chega no resultado, entendeu? E é o que você fez. Você respeitou o processo, chegou no resultado. Hoje já tá um tempo, já sabe vender, já sabe abordar, já sabe o rapport, já sabe fazer tudo sobre a venda, entendeu? E vai chegar muito mais longe aí, eu tenho certeza. Eu costumo dizer também que no meio do caminho, muitas pessoas até pensam e desistem, né? Porque não é fácil. Como você falou, você também tá aqui na palestra, tem os seus colaboradores que você tem que estar ali motivando, todo dia semeando alguma coisa para que não venha apagar, né, o fogo de fazer o negócio acontecer. Até porque é liderança livre, né? É isso aí. Cada um... É que nem o seu, é livre. É livre. Então, entendeu? Você tem que acordar todos os dias com aquela mesma vontade de quando você iniciou, de vencer. Ainda que você não veja o resultado, você tem que acordar todos os dias com a mesma vontade de vencer. Eu costumo dizer que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Um ditado popular que se você insistir, se você persistir, o resultado é inevitável, ele vem. Seja para mim, seja para você, seja para qualquer um que tenha desejo de ingressar no setor de venda, na área de venda, ser dono do seu próprio negócio. Às vezes o cenário parece ser contrário, mas a sua perseverança, a sua insistência vai fazer com que você alcance o seu objetivo, né? Então fica aí essa dica para corretores que estão iniciando também no mercado, vendedores que estão iniciando em outros segmentos, porque vai vir dias de dificuldade, mas depois de toda a chuva tem um dia de sol, né? Ensolarado. Exatamente. E muito forte isso aí, José, porque a maioria das pessoas, elas desistem até por causa dos ladrões de sonho, né? Isso existe, cara. Isso é real. É muita gente, às vezes, na orelha falando, cara, vai fazer outra coisa. Cara, isso aí não tá dando certo. Vai ficar nisso aí até quando? Rapaz, não escuta isso não, meu cara. Se Deus te mostrou, se você sabe que é o caminho, é lícito, não tá prejudicando ninguém, tá passando a perna em ninguém, tá na reta, tá na rédea ali, tá bonitinho, você crê, vai em frente, pô. Não liga pra ninguém não. Porque se você for ouvir pessoas, meu amigo, tem gente que, infelizmente, o ser humano ele pende pro negativo. Todos nós pendemos pro negativo. Você fala com um cara de sucesso, ele te dá uma trajetória. Vai por aqui. Vem outro que fala assim, isso aí não vai dar certo não, rapaz. Sai fora disso aí, não é pra você não. É mais fácil você pender pro cara que tá no negativo do que o cara que tá no positivo. Infelizmente, muitas cabeças, muitas mentes travadas, vai pro lado negativo. Então, você não tem que ouvir. Eu acredito que você ouviu diversas vezes. Cara, vai procurar outra coisa. Cara, tá passando aperto. Porque às vezes você passa um aperto... Querendo ou não, você precisa de alguém. Você necessita de alguém, de pedir alguma coisa. De repente, aquela situação, a gente não quer passar por isso, mas
O ser humano tá na Terra e é um precisando do outro. A gente tem que entender que é essa colmeia, né? Um precisando do outro. E às vezes você precisa e a pessoa vem e joga um caos, te frustra e tem que ser fortalecida E através às vezes a desmotivação vem até de dentro da sua própria É, casa, é né? a mais forte, né? Você tá ali lutando, acordando todos os dias atrás do seu objetivo. E aí você às vezes senta na mesa para tomar um café com alguém que tá dentro da sua casa e a desmotivação não vem de fora, né? A pancada. Vem de dentro de casa. Aí é onde que você tem que ter mais perseverança ainda, não para mostrar para ninguém, mas para ver que para as pessoas que estão com você ver que realmente aquele que acredita no seu sonho, aquele que persevera, ele conquista, né? Então, mais uma dica aí para quem tá pensando em iniciar alguma coisa, às vezes a pancada vem de dentro de casa. A desmotivação vem da onde você menos espera. Então, não desanima não. E outra coisa, né, José? José Roberto, não fica com raiva da pessoa, não, pô. Porque é a mentalidade dela. E às vezes a pessoa fica com raiva, fica com mágoa, fica revoltada. Fica não. É a mentalidade dela, pô. O medo, pessoal, todo mundo tem medo. O livro do T. Harv Eker diz isso, né? Pratique ação apesar do medo, pratique ação apesar da inconveniência, pratique ação apesar da inconstância, pratique ação, meu caro. O medo todo mundo tem, meu caro. Ele tá falando isso para te proteger. O seu cérebro aí, sua massa encefálica. Quando ela coloca o medo em você, é para te proteger. Só que, além desse medo, tem o resultado. Então a pessoa não tá falando isso porque ela não gosta de você, não ama. Pô, às vezes pode ser que sim, mas é a cabeça dela. Então você tem que usar isso como combustível para você injetar e falar, rapaz, eu vou fazer virar. Eu vou fazer virar. Eu tô te falando de algo que eu passei quando eu abri meu negócio. Hoje meu negócio tem 16 anos. Sou diretor de expansão aqui na Nil, entendeu? Mas tem um negócio de 16 anos rodando, entendeu? E eu ouvi muito isso, cara. Rapaz, de dentro da própria casa. Fecha isso aí, rapaz. Tá dando só trabalho. Tá pedindo coisa pros outros. Para com isso aí, rapaz. Não, e não sei o quê. Só que quando, é o que eu falei, quando a trajetória você tem certeza onde você vai chegar, meu cara, ninguém pode te parar. Porque hoje o resultado é totalmente diferente. E quem falou o que falou, muitas das vezes hoje tá do meu lado ali e vendo o resultado acontecer. Isso é forte, né? Eu costumo dizer que quando você vence, as pessoas que estão com você também vencem. Porque você acaba proporcionando coisas para as pessoas que estão com você que elas não imaginavam que você pudesse proporcionar. Então, quando você vence, a sua família vence, os seus filhos vencem, a sua esposa vence, os seus irmãos vencem, sua mãe mais vence. próximos, né? Então, é mais uma motivação para a pessoa não desistir, acreditar. Porque às vezes, quando você toma uma pancada dentro de casa, é um combustível para você falar assim, não, eu vou vencer e você vai ser recompensada pela minha persistência, pela minha insistência. Então, persevera. Tem nada mais gostoso que isso, né, cara? Você poder honrar as pessoas que estão ali junto de você e que por muitas das vezes não acreditou no seu sonho, né? José, o tempo passa muito rápido. Já estamos finalizando aqui. Queria que você deixasse um conselho aí, cara, para nossa audiência. Você deu vários aí, mas puxa um lá do fundo agora e manda pra galera aí. A vida é uma só, né? Deus deu a oportunidade de nós estarmos aqui pisando na terra. Então, um conselho que eu posso dar para você: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porque assim foi na minha vida, assim tem sido na minha vida. Se eu falar para você que eu tenho condições de fazer alguma coisa, de mover alguma coisa, eu vou estar mentindo. Porque a Bíblia diz que até o desejo que nós temos de falar com Deus não é nosso, é dele, né? Então, eu tenho uma palavra para você hoje. Apesar do cenário aqui não ser sobre isso, mas vou abrir esse adendo aqui para que você que está nos ouvindo, você que está prestando atenção nesse podcast aqui, que se você tem um sonho, não deixe ninguém frustrar o seu sonho. Se você tem um desejo, não deixe ninguém frustrar o seu desejo. Deus, ele vê todas as coisas, ele vê o seu levantar, o seu caminhar, o seu deitar. E assim como
eu tenho vencido na minha vida todos os dias, eu acredito que você também vai vencer. Viva um dia de cada vez. Talvez hoje o dia não tá legal. Talvez hoje o dia tá nublado, tá chuvoso. Mas Deus também tá com você nesse dia chuvoso, nesse dia escuro, nesse dia mau. Mas o dia de amanhã, eu tenho certeza que ele vai trazer uma medida a qual você precisa. Uma medida para ser a provisão para sua vida. Então, tenha fé em Deus, com Deus no seu barco. Tudo que você almeja, tudo que você espera, pode ter certeza. Levanta todos os dias pela manhã, agradece a Deus e vai para cima, porque vai dar resultado. É isso aí, meu caro. O choro pode durar uma noite toda, né? Mas a alegria vem ao amanhecer. Vem pela manhã. Acredita que vem. José, muito obrigado, cara, pela sua presença aqui, pela disponibilidade do seu tempo. Tenho certeza aí que a missão do Newcast aqui é destravar a galera, destravar o mindset, fazer as pessoas se impulsionar e terem resultados, né? Muitas das vezes a gente espera que alguém tenha resultado para que a gente também tenha o resultado. Mas quando você faz alguém ter um resultado, mudar a vida dela, ainda que seja em encher uma geladeira, Sim. cara, isso já é a missão de Deus aqui na Terra, entendeu? Porque o ser humano, ele não foi feito para sofrer, gemer, ele foi feito para ter resultados, cara. Jesus, ele quer que as pessoas tenham resultado. E muitas das vezes a falta do resultado é nossa mesmo, de não ouvir, de não praticar. Então eu tenho certeza aí que esse podcast de hoje deu para abrir a visão da galera aí e vai causar muitos efeitos aí, que é o que a gente almeja, que isso aconteça da mesa do Newcast. Seja bem, muito obrigado, tá, por ter vindo e foi uma honra tê-lo aqui. Maravilha, eu que agradeço vocês e vamos preparar para uma próxima oportunidade aí. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Finalizando mais um Newcast aqui, eu tenho certeza aí que histórias simples que se tornaram aí extraordinárias, eu tenho certeza que em uma frase, uma palavra, te ajuda aí a dar um próximo passo, a evoluir em alguma coisa, e buscar algum conhecimento em algum momento da sua vida. É isso que vai fazer todo sentido pra você, tá? Tamo junto, próxima terça-feira ao vivo e a cores, aqui na mesa do Newcast, mais um convidado aqui, trazendo histórias extraordinárias para que você possa aí pegar vários ganchos, vários insights e levar para sua vida e ter resultados, tá? Tamo junto, um abraço, nos despedimos aqui do Newcast mais bonito do Brasil. Tamo junto. Em instantes, mais um episódio do Newcast. Mas antes disso,